eu queria inicialmente agradecer à organização do evento pelo convite, né, para a gente estar falando com vocês sobre essa experiência do Hemocentro do Ceará, nos 8 anos de implementação do PBM. Meu nome é Luciana Carlos, eu sou médica hematologista e estou na diretoria-geral do Hemoci no momento. Bom, só para a gente entender o que é PBM, a Organização Mundial da Saúde tem falado disso já há algum tempo, né, desde 2005, falando do patient blood management, ou seja, do manejo adequado do sangue do paciente como uma política de saúde. Isso foi alvo de um seminário em 2010, e foi estabelecido como um dos 6 objetivos estratégicos para as ações de PBM da Organização Mundial da Saúde entre 2020 e 2023. Então, essas ações, esses objetivos estratégicos, né, foram definidos pela OMS, e um deles foi a efetiva implementação do Patient Blood Management para otimizar a prática clínica e a prática de transfusão. E o que seria esse PBM? Então, em 2021, a Organização Mundial da Saúde publicou esse documento que define, né, traz a última definição do Patient Blood Management, que seria uma abordagem centrada no paciente, sistemática, baseada em evidências científicas, para melhorar o desfecho clínico, através do gerenciamento do sangue do paciente, com diagnóstico, definição de etiologia e tratamento adequado da anemia, além da preservação do sangue do paciente, que vai ser submetido a algum procedimento ou que tem alguma perda, minimizando as perdas e o sangramento, enquanto promove a segurança, né, do paciente, do tratamento, né, e também o empoderamento do paciente. Então, é muito importante essa questão do empoderamento do paciente dentro desse conceito. Então, a partir desse conceito, a Organização Mundial da Saúde chama a atenção de que, já que o Patient Blood Management melhora o desfecho clínico, é preciso que todos os membros, né, da OMS estabeleçam ações de forma rápida e eficaz para a implementação desses conceitos e dessas estratégias, né, que facilitam ou que melhoram o desfecho clínico dos pacientes, e quanto mais rápido essas ações forem implementadas, mais rapidamente a gente vai ter os benefícios, né, do estabelecimento delas para a população. Então, esse documento é um documento que foi publicado em 2021 e chama a atenção da importância do estabelecimento dessas ações e da necessidade de que a gente faça isso de uma maneira rápida e mais eficaz. Aqui no estado do Ceará, a gente vinha acompanhando essa discussão, e em 2017, a partir de uma discussão com a Câmara Técnica de Hemoterapia e com a Secretaria Estadual de Saúde, a gente conseguiu estabelecer, através de uma portaria estadual, da Secretaria de Saúde, um programa de manejo o manuseio do sangue do paciente, que a gente chamou de PBM Ceará, né, que tinha como objetivos qualificar os profissionais de saúde para o diagnóstico, manuseio e tratamento da anemia, da carência de ferro, promover a disseminação de conceitos de preservação do sangue do paciente em ambientes clínicos e cirúrgicos e estimular o uso dessas estratégias e desses conceitos, reduzir a perda de sangue por hemorragia e melhorar o manuseio da massa eritrocitária do paciente, promover a incorporação de conceitos de indicação de transfusão de hemocomponentes baseados em evidências científicas, preparar os profissionais médicos, ou seja, os prescritores, para decidir pelo melhor hemocomponente e suas modificações de acordo com as evidências disponíveis, reduzir o uso indevido e desnecessário de hemocomponentes e qualificar o procedimento de transfusão. Esses seriam os objetivos desse programa, que foi estabelecido em 2017, e foi dado ao Hemocentro do Ceará, o Hemoci, a coordenação da implementação dessas ações. Então, o objetivo da portaria estava bem alinhado com esses critérios ou com essas diretrizes da Organização Mundial de Saúde para a implementação do PBM, que estão, vamos dizer assim, baseadas na melhor evolução dos pacientes, ou melhor desfecho, na redução de custos e na garantia de acesso da população a recursos da saúde, que são recursos finitos e que muitas vezes são difíceis de serem disponibilizados. Em alguns países, a gente já tem, vamos dizer assim,
a gente já consegue visualizar resultados que estão publicados na literatura. Esse resultado é o resultado mais impactante, que é o resultado da região oeste da Austrália, né, que em 6 anos conseguiu, a partir da redução de 41% na transfusão de hemácias, 47% na transfusão de plasma e 27% na transfusão de plaquetas, uma redução importante de mortalidade de 28%, uma redução importante de infecções graves de 21%, uma redução importante na ocorrência de eventos trombóticos de 31% e uma melhora ou diminuição do tempo de internamento hospitalar em cerca de 15%. A partir vamos dizer assim, da adesão dos clínicos e dos serviços de saúde a esses indicadores de boa qualidade transfusional, que seria levar o paciente para a cirurgia com uma situação de anemia já resolvida, né, a redução da hemoglobina pré-transfusional e a maior adesão à estratégia de uma transfusão, uma indicação de transfusão uma bolsa a cada vez, com a avaliação do paciente entre uma transfusão e outra. Isso significou, na Austrália, uma redução de custos muito importante. Então, 18,5 milhões de dólares australianos foram reduzidos a partir desses resultados em 6 anos de implementação, com os custos que seriam relacionados à obtenção dos componentes de uma forma direta. E quando os custos indiretos também foram considerados, a redução foi de 80 a 100 milhões de dólares australianos. Então, isso significou mais recursos, com diminuição do tempo de internamento, diminuição de infecções, diminuição de eventos trombóticos, então menos internação e redução do tempo de internamento, e além disso também uma redução importante de custos no serviço de saúde como um todo. Então, quais seriam as estratégias de implementação do PBM? Ele está baseado em 3 pilares. O primeiro pilar seria realmente você ter um diagnóstico adequado da anemia, e aí ele estaria voltado em 3 ações, que foram o que a gente visualizou aqui no estado. Ações para melhoria do laboratório, ambulatório e farmácia, com melhoria do acesso do diagnóstico das anemias, com melhor acesso ao especialista, né, para tratamento adequado desses quadros de anemia e acesso também a medicamentos. Então, muitas vezes a gente tem uma transfusão porque o paciente não tem condição de investigar a anemia, a causa da anemia e tratar corretamente essa causa. Então, a gente fez, a partir do Hemocentro, da centralização de alguns exames laboratoriais, a gente conseguiu melhorar o acesso ao diagnóstico da anemia. Então, a gente começou a realizar no próprio Hemocentro os exames de B12, de ferritina, dosagem de ferritina, ferro e ácido fólico. Então, vocês estão vendo aí a evolução de 2018 até 2023, o crescimento dos exames realizados e o crescimento também do número de serviços atendidos. Então, quando a gente está discutindo uma transfusão inadequada, a gente pede, a gente disponibiliza para o médico prescritor que ele mande a amostra que a gente pode fazer essa dosagem do ferro, da ferritina, do ácido fólico, da B12, para identificar se essa é uma anemia carencial. Isso significou, inicialmente a gente tinha um receio de que isso significasse um aumento muito importante de custo da hemorroide. Mas quando a gente viu, quando a gente olha para trás ao longo dessa implementação, a gente teve um custo de somente R$200 mil por ano, para que a gente pudesse disponibilizar todas essas estratégias de diagnóstico para os pacientes. É lógico que as endoscopias, as colonoscopias continuaram sendo feitas na rede, mas a gente conseguiu dar o andamento inicial do diagnóstico dessas anemias carenciais. E também, além desse acesso ao diagnóstico, a gente também teve uma disponibilização de acesso a um hematologista, a um especialista em PBM, a uma pessoa que vamos dizer assim, conhecedora desses conceitos e dessas recomendações, através de ambulatórios especializados em PBM, que foram abertos em todos os hemocentros do estado, são 5 hemocentros, o serviço de infusão de ferro, que também foi disponibilizado em todos os hemocentros. Algumas vezes a gente tinha um paciente com anemia ferropriva, com diagnóstico, com o ferro disponível, mas não tinha onde fazer a infusão, então a gente abriu o serviço de infusão de ferro aliado ao ambulatório de transfusão.
E um serviço para consultoria médica disponível 24 horas. Isso funcionou muito bem. A gente estimulou também a criação de ambulatórios de PBM, ambulatórios de anemia pré-operatória nos maiores hospitais cirúrgicos do estado. Isso não andou na velocidade que a gente queria. Então, as ações que ficaram na responsabilidade da Hemorrede andaram mais rapidamente do que essas ações que dependiam da, vamos dizer assim, da implementação de ações a partir de outros serviços, principalmente porque os serviços ambulatoriais, os serviços hospitalares não têm estímulo financeiro para a implementação dessas ações, então isso não andou muito. Mas o que a gente conseguiu fazer a partir da Hemorrede já significou esses resultados que eu vou mostrar a partir de agora com os ambulatórios especializados em PBM, em todos os hemocentros do estado, Fortaleza, Crato, Sobral, Iguatu e Quixadá, tiveram 7.403 atendimentos desde 2019, que foi quando foi aberto em Fortaleza, e 2020, quando foi aberto os serviços nos hemocentros regionais, mesmo considerando o tempo que houve uma redução desse atendimento durante a pandemia. Então, que pacientes eram esses? Eram pacientes que chegavam, às vezes, com indicação, com solicitação de transfusão, e aí a gente dava o diagnóstico de uma ferropenia, de uma deficiência de B12, e aí o paciente era encaminhado para esse ambulatório para poder fazer vamos dizer assim, a investigação desse diagnóstico corretamente e o tratamento correto com reposição de ferro ou B12, dependendo da etiologia. Além disso, né, a gente também disponibilizou um serviço para consultoria disponível 24 horas. A gente já tinha essa obrigatoriedade de ter essa consultoria para as dúvidas de transfusão, de reações transfusionais, e a gente abriu o leque, né, para que essa consultoria também tivesse disponível para discutir, além das indicações de transfusão e liberação de hemocomponentes, situações de avaliação da anemia, liberação de ferro, liberação de eritropoetina, de B12, orientação para hemocomponentes especiais e dúvidas em prescrição. Então, de 2020 até agora, a gente teve quase 53 mil atendimentos, né, de contatos diretos do nosso especialista com o médico prescritor, com o serviço que estava solicitando a transfusão ou querendo discutir a anemia do paciente. A gente viu uma mudança no perfil desses contatos. Inicialmente eram contatos para solicitar a transfusão e esclarecer alguma coisa sobre a transfusão, e agora a gente já tem um contato para esclarecer se não seria melhor usar o ferro, se não seria melhor usar a B12, discutir essa estratégia de reposição adequada de ferro e B12 nesses pacientes. Além disso, a gente também teve uma ação de disponibilização dos medicamentos. Então, a gente começou, como eu já falei, né, a gente começou a disponibilizar as ampolas de ferro, a gente não usa ainda a carboximaltose, o sacarato, né, a gente começou a disponibilizar essas ampolas, teve um custo até agora, em todos os anos de implementação, de R$105 mil. Então, se a gente for ver quantas bolsas deixaram de ser transfundidas, porque esses pacientes tiveram a reposição de ferro adequada, esse custo é infinitamente menor, né, do que as transfusões que seriam realizadas ou que deixaram de ser realizadas por causa dessa estratégia. Além disso, a gente também disponibilizou B12 e o ferro B12 são disponibilizados para pacientes atendidos na Hemorrede ou serviços externos, serviços hospitalares ou serviços ambulatoriais. Então, mesmo em hospitais pequenos que ainda não têm o ferro endovenoso padronizado, não tem o B12, ou em hospital grande também, se a gente discutir e o paciente tiver deficiência de ferro, a gente manda as ampolas de ferro para serem repostas nesse hospital, ao invés de disponibilizar o concentrado de hemácias. E a eritropoetina a gente disponibiliza a partir do hemocentro apenas para pacientes com recusa à transfusão ou com sangue raro. Então, aquele paciente que recebe eritropoetina porque tem uma insuficiência renal crônica, ele continua recebendo nas clínicas de hemodiálise. Mas a gente tem uma pequena quantidade de ampolas de eritropoetina para fazer frente ao atendimento desses pacientes. Então, em relação ao ferro endovenoso, a gente teve uma liberação de 8 mil ampolas até agora,
né? A gente não está liberando somente em Fortaleza, como eu falei para vocês, então a gente teve, nesses anos todos, 4.600 pacientes atendidos com 18 mil ampolas de ferro, quase 19 mil ampolas de ferro, até 2023, né? Eu não estou computando aqui o que foi liberado em 2024. Liberadas para esses pacientes que estavam em atendimento da hemorroide, ou em atendimento em serviço ambulatorial, ou em serviço hospitalar, que entrou em contato conosco, né? A média de utilização por paciente foi de 4,1 ampolas, né, por paciente, que significou mais ou menos uma média de 1.200 pacientes por ano e 4.700 ampolas por ano. Então, isso foi muito importante, né? E aí a gente tem um custo não muito significativo. E se a gente fosse colocar esse custo comparando com o número de bolsas que a gente deixou de transfundir, porque tratou adequadamente essa anemia, a gente teria assim, uma ideia da economia do recurso que a gente deixou de utilizar nas transfusões desses pacientes, somente considerando o concentrado de hemácia que deixou de ser transfundido. E aí, se a gente considerasse todos os desfechos, as complicações que viriam associadas a essas transfusões desnecessárias, a gente teria um custo muito maior. Então, isso trouxe para a gente uma certeza de que é possível fazer essa reposição ou essa disponibilização, tanto do diagnóstico como dos medicamentos, sem um impacto financeiro muito alto para a hemorroide, e, pelo contrário, né, com impacto financeiro positivo, ou seja, a menor, né, do que a gente teria se a gente tivesse realmente somente disponibilizando as transfusões. Bom, com relação à minimização da perda de sangue, né, isso foi o que a gente fez com relação a otimizar a massa eritrocitária do paciente, que seria o primeiro pilar. Com relação ao segundo pilar, o que é que a gente fez para minimizar a perda de sangue? A gente tem um programa de recuperação intraoperatória de sangue que está estabelecido desde 2001, né, em 2000 a gente começou os primeiros procedimentos, em 2001 a gente realmente estabeleceu esse programa aqui no estado. Hoje nós temos 10 equipamentos de recuperação intraoperatória de sangue, o que a gente conhece por Cell Saver, e 36 profissionais treinados. Então, a gente tem o atendimento a cirurgias cardíacas, transplante de órgãos, cirurgias com grande potencial de sangramento, paciente com restrição à transfusão, seja por recusa ou por sangue raro, e os pacientes que têm sangramento de urgência. 71% dos procedimentos são realizados em cirurgias cardíacas e transplantes de órgãos. Mas o objetivo da gente é que realmente a gente atenda 100% dos pacientes que são atendidos pelo SUS e que têm alguma indicação de utilização desse tipo de procedimento. Então, a gente está realizando hoje uma média de 103, 104 procedimentos por mês, né? Então, essa é a média, então dá aí mais de 1.200, 1.100 procedimentos por ano, né? Numa tentativa de fazer essa cobertura a todos os atendimentos, todos os pacientes com indicação que são atendidos pelo SUS. O volume de sangue recuperado, em função do algoritmo que a gente usa, do protocolo que a gente usa de indicação, é muito boa, então o índice de volume recuperado adequado é de 91%, então apenas em menos de 10% das cirurgias a gente não consegue recuperar o que a gente pretende recuperar, então são cirurgias que não tiveram ganho, mas a grande maioria das cirurgias tem ganho, tanto em cirurgias adultas como pediátricas, né, aí vocês estão vendo 91% em adultos, 93% em pediatria, e a gente tem conseguido, né, atender a 100% da demanda, então isso está se tornando um desafio muito grande, porque são pacientes em vários hospitais, então a gente tem uma logística de mandar a máquina, mandar a equipe para hospitais em toda a grande região de Fortaleza, e também está com esse serviço montado na região de Sobral e do Crato, que são regiões no interior do estado, que tem grandes hospitais também realizando transplante e cirurgia cardíaca. Bom, isso é só para mostrar para vocês, nós fizemos um estudo entre 2018 e 2021 só do que foi recuperado em cirurgias cardíacas, então a gente tem aí o volume total recuperado por ano,
né, e o volume médio de recuperação por procedimento. E isso significou que a gente conseguiu, a partir dessa estratégia, poupar a transfusão de 4.818 bolsas de concentrado de hemácia, somente em cirurgias cardíacas que foram realizadas nesses 4 anos. Então, isso, se a gente extrapolasse para as complicações que deixaram de acontecer, o que a gente evitou a partir dessa estratégia, o ganho foi realmente muito grande. Além disso, para minimizar a perda de sangue dos pacientes, a gente estabeleceu também e estimulou a utilização do ácido tranexâmico tanto na hemorragia maciça, no atendimento pré-hospitalar, como em procedimentos cirúrgicos eletivos, para redução do risco do sangramento, e também a estabelecimento da estratégia de tromboelastometria rotacional para pacientes com hemorragia grave. Isso já estava acontecendo no transplante hepático e no transplante cardíaco, e na cirurgia cardíaca, e a gente ampliou o atendimento, a utilização desse método na hemorragia maciça e na hemorragia obstétrica. Então, isso fez com que a gente tivesse um melhor controle do sangramento em pacientes cirúrgicos. E um protocolo de hemorragia que foi montado no maior hospital de trauma do estado, que hoje está com 1.845 pacientes, hoje não, até junho de 2023, né, tinha 1.845 pacientes inseridos, né, com pacientes vindos pelo SAMU, os protocolos acionados com mais de 80% de conformidade, né, a gente notou uma redução do número de transfusões total nesse hospital. Então, inicialmente, a gente pensou, quando foi estimular o uso desse protocolo de hemorragia maciça, do protocolo de transfusão maciça no hospital, fazendo reposição de plasma e hemácia na proporção de 1:1, para todos os pacientes que entrassem no protocolo, a gente ficou achando que ia transfundir muito mais. E aí, ao longo do tempo, o que é que a gente viu? A gente aumentou o número de transfusão de crioprecipitado, vocês podem ver aí mais plasma e mais crioprecipitado sendo transfundido no hospital, e isso significou menos sangramento. Daí, menos transfusão de hemácia e menos transfusão total no hospital após a implementação do protocolo. Isso fica muito claro, né, quando a gente olha os dados de transfusão componente por componente. Então, a hemácia diminuiu, plaqueta praticamente não mexeu, mas plasma e crioprecipitado aumentou, né? E quando a gente vai olhar o que era feito antes do protocolo existir, depois do protocolo existir, a gente vê que houve uma redução estatisticamente significativa na transfusão de plasma e um aumento estatisticamente significativo também na transfusão uma diminuição na transfusão de hemácias e um aumento na transfusão de plasma e na transfusão de crio. E nós montamos depois uma equipe de enfermeiros que acompanha esse paciente do protocolo. E aí, quando a equipe de enfermeiros foi iniciada, foi 1 ano depois da implementação do protocolo, a gente teve um novo perfil de transfusão, com novo aumento do crio, então, com vamos dizer assim, a identificação da necessidade de reposição de fibrinogênio mais precoce, mais assertiva, e aí a gente teve uma nova redução, um novo impacto na redução de transfusão de concentrado de hemácias. Com relação ao manejo da anemia, a gente tem algumas ações que são utilizadas na hemorrede para qualificação da transfusão. Houve a criação de indicadores de acompanhamento da prática de transfusão nos serviços atendidos, nos hospitais, uma tentativa de envolvimento maior dos serviços hospitalares e a capacitação e monitoramento. Então, começando pela capacitação e envolvimento dos serviços, a gente tem uma estratégia de jornadas de hematologia e hemoterapia, que já é uma ação muito tradicional na rede, que precede a portaria do Ministério, essa portaria estadual, mas a partir do momento em que a portaria foi estabelecida, a gente criou alguns indicadores para acompanhamento da rede e disponibilizou esse sistema Indica, que é um sistema que foi desenvolvido para acompanhamento de indicadores da hemorrede do Estado. E, além disso, a gente também criou o programa Preserva Sangue, que seria um programa de reconhecimento dos hospitais que utilizam adequadamente essas ações de PBM. Fizemos alguns cartazes, algum material de apoio, né, para que os hospitais nos hospitais a gente pudesse ter uma adesão melhor a essa boa prática de transfusão. Então, quando transfundir hemácia, quando transfundir plasma, quando transfundir crioprecipitado, esse material está disponível nos hospitais para os prescritores. A gente tem uma parceria com a plataforma do Educa Sangue,
né, estimulando, né, a discussão desses conceitos. Quem não conhecer a plataforma pode ficar à vontade para dar uma entradinha no site do EducaSangue, também seguir o Instagram, né, e a partir daí a gente começou a fazer esse monitoramento de solicitação de transfusão. Quando a gente olha esses indicadores de solicitação de transfusão de serviços externos, então são serviços que não têm agência transfusional e que não são serviços da hemorrede. Então, a gente nota em 2023 um número de solicitações que chegaram ao Hemocentro com a hemoglobina acima de 7, foi somente de 3% das requisições, a partir exatamente dessa discussão da gente com os prescritores para adesão à estratégia restritiva de transfusão. E as requisições com solicitação de mais de um concentrado de hemácias também foi um número baixo, né, abaixo da meta nossa, que seria de 15%, foi de 9,14%, falando também da adesão desses prescritores a essa prática de transfundir bolsa a bolsa, mesmo em hospitais que vêm buscar essa bolsa de carro e que não tem agência transfusional. Quando a gente olha os hospitais com agência transfusional, a gente, seguindo esses indicadores, e além deles também o indicador de transfusão noturna, a gente vê que nos hospitais com mais de 100 transfusões, a gente teve 84% de conformidade desses indicadores. Então, alguns hospitais que têm 100% de conformidade dos indicadores, e a maioria deles, né, com pelo menos 2 indicadores dentro da meta. Então, a partir desse acompanhamento, o hospital preenche o indicador e faz uma reunião, né, com todos podem participar, mas com o médico da coordenação da agência transfusional para fazer essa discussão de que ações podem ser tomadas dentro do hospital, com participação do comitê transfusional, do responsável técnico, para que esses indicadores possam ser melhor adequados. E aí a gente tem uma evolução ao longo do tempo. Eu vou mostrar o próximo slide, acho que ele é mais esclarecedor, do número de transfusões de 2015 a 2023 aqui no estado. Então, a gente teve, apesar do crescimento do número de leitos, que a gente pode ver aqui, né, de 10,4% do crescimento do número de leitos totais no estado e de 9% no crescimento de leitos SUS, a gente teve uma redução do número de transfusões por leito, de 10,6% de 2015 até 2023, e uma redução também do número de transfusões de concentrado de hemácia por leito, na ordem de 13,2%. Então, a gente transfundiu muito menos do que a gente estava transfundindo há 8 anos atrás, né? E quando a gente olha somente os leitos do SUS, que são os leitos com grande complexidade, né? São as maiores cirurgias, são os maiores, o volume maior de transplante, de cirurgia cardíaca, esse impacto foi ainda maior, né? Com a redução de 14,5% no número total de transfusão por leito e de 18,1% no número de transfusões de concentrado de hemácia por leito. Então, isso significou um impacto muito positivo no nosso estoque, né? Além das estratégias de captação de doadores adequadas, a gente teve vamos dizer assim, essa diminuição da necessidade de transfusão, então permitiu que a gente tivesse um estoque cada vez mais tranquilo e mais seguro, tanto de concentrado de hemácias como de concentrado de plaquetas, né? E aí, no concentrado de plaquetas, a gente teve algum refinamento no controle de estoque, que também reduziu o descarte, né? E, para encerrar, eu queria só deixar essa mensagem da Organização Mundial da Saúde. Acho que esse documento é muito interessante, que todo mundo que está voltado para essa discussão deveria ler esse documento, que está facilmente encontrado na internet. O que é que a OMS diz? A utilização do PBM, todo mundo é beneficiado, os hospitais, as autoridades de saúde, os planos de saúde, os profissionais de saúde, os pacientes, mulheres grávidas ou outros indivíduos que têm anemia carencial. Então, todo mundo ganha quando você implementa o PBM adequadamente, e essa experiência que a gente já tem aqui no estado do Ceará. Existem algumas coisas que, vamos dizer assim, atrapalham a implementação do PBM. Esse artigo foi publicado em 2022 e eu achei muito interessante, queria dividir um pouco com vocês, porque é uma coisa tão boa, por que a gente está demorando tanto a implementar? Então, esses autores, eles refletem sobre o baixo reconhecimento da importância da anemia, né? Então, a gente é muito leniente, a gente é muito pouco preocupado com a anemia, a gente só se preocupa com ela quando ela realmente está muito grave, e aí, nessa situação, a gente quer sempre transfundir
o paciente. Há uma falta de coordenação, uma dificuldade de financiamento, o hospital ele não é estimulado a usar outra estratégia que não a transfusão. Há uma tolerância muito grande com o desperdício do sangue que a gente produz para a transfusão e com o número de transfusões inadequadas que em alguns trabalhos chegaram a ser citados números assim bem alarmantes, 59% de transfusões de hemácia sendo consideradas desnecessárias em hospitais americanos. Então, a gente tolera muito isso, né? Há um descaso muito grande com a perda de sangue, porque a gente infere que o paciente pode perder sangue desde que você tenha sangue para transfundir, então não existe uma preocupação muito grande com o estabelecimento de estratégias para a redução da perda de sangue, e o entendimento, às vezes, de que o PBM é só usar o sangue adequadamente, e não é. O PBM é muito mais do que isso, e o PBM não deve estar restrito apenas a pacientes cirúrgicos, ou apenas a pacientes que não podem ou não querem ser transfundidos. Quando você usa sistematicamente essas estratégias, você favorece bastante os desfechos e o tratamento e o atendimento da população como um todo. Então, para finalizar, eu queria deixar vocês com essas reflexões. A gente foi treinado para menosprezar o risco da transfusão, a gente não se preocupa com a anemia, a não ser quando ela já é muito grave, ou a gente fica vendo o paciente com anemia sem estabelecer ações eficazes de tratamento. A gente transfunde muito mais do que a gente precisa, já que a transfusão aparentemente não traz mal, e a gente sabe que a transfusão traz problemas, e as evidências todas na literatura demonstram que isso não é bom para os nossos pacientes. Então, isso atrapalha o desfecho, isso atrapalha o tratamento dos pacientes. Então, era isso que eu tinha para dividir com vocês, essa nossa experiência aqui de estabelecimento dessas ações aqui no estado do Ceará. Muito obrigada.